Olá, 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 minha gente! Vídeo de pós-Liga dos Campeões, vocês já sabem, é aqui maravilhoso no estádio. E olha só, tá valendo agora mais ou menos, tá valendo agora mais ou menos. Este aqui é o famoso Dólaruma, tem escrito mercenário, tem os números 71, que é parecido um pouco com o que a gente fala no Brasil, o famoso 71, aquele cara que não tem muita honra e tal. Essa é a ideia da torcida do Milan para cima do Donnarumma, vitória do Milan 2-1 de virada diante do PSG aqui no San Siro. Peço que você curta esse vídeo porque super me ajuda, não custa nada. Eu estou aqui pós-jogo com um pouquinho de frio gravando para vocês. Se inscreve no canal se não está inscrito ainda e claro, deixa os seus comentários o que é que você achou aqui da partida. Vou falar um pouco mais sobre o Donnarumma. O nome é genial, né? Mas, obviamente, vou analisar aqui um pouco a partida neste grupo da morte, que ficou ainda mais complicado, né? Eu fiz jogo aqui, fiz vídeo aqui antes da partida, imaginava um PSG vencendo, obviamente, pelo que a gente vinha vendo do Milan e do PSG, e com o Milan tomando a frente na partida aqui no San Siro, a gente tem um grupo super embolado com o Dortmund na liderança. Olha só, quem diria, vencer os dois jogos, né, contra o Newcastle. Inclusive, aqui foi o segundo jogo, né, o jogo do Newcastle com o Dortmund foi primeiro, então as equipes aqui entraram em campo já sabendo o resultado do outro jogo do grupo, e a gente tem o Dortmund na primeira colocação com 7 pontos, PSG na vice-liderança com 6 pontos, depois o Milan na terceira colocação com 5 pontos e o Newcastle com 4 pontos. Então a gente tem de baixo para cima 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos. Ou seja, está tudo aberto. O PSG na próxima rodada recebe o Newcastle em casa e o Milan vai até a Alemanha enfrentar o Borussia Dortmund. O PSG entrou em campo com aquele time que a gente imaginava, e as duas dúvidas, né? No ataque, que seria o Colomani ou o Gonçalo Ramos, o Luiz Henrique foi de Colomani, e a dúvida no meio-campo entre Vitinha e Lee, ele começou com Vitinha. Começando então pelo PSG, o PSG não teve controle da partida hora nenhuma, nem quando esteve à frente no placar. O primeiro gol saiu uns 9 minutos, talvez. Acho que a diferença dos gols não foi muito grande, acho que foi 9 minutos e 12 minutos, ou algo parecido, tá, gente? O primeiro gol marcado pelo Skriniar, numa falha de marcação completa do Milan. Mas mesmo quando estava na frente, o PSG não teve controle hora nenhuma da partida. Os primeiros 15 minutos foram insanos de intensidade. Há muito tempo não via o Milan fazer um jogo assim, com essa intensidade. E o PSG também não, porque era um PSG que nesses últimos jogos, mesmo vencendo, ele controlava o jogo, eram jogos de menos trocação. E foi isso que aconteceu aqui. Não é um jogo que o PSG gosta, vale dizer. O jogo que o Luiz Henrique quer colocar, a ideia dele é de muito mais controle e posse de bola. Claro, uma posse de bola que tem a capacidade de criar na frente, de decidir partidas, mas muito mais de controle de jogo do que de trocação. Foi isso que aconteceu, então essa foi a sensação desse início de jogo. E aí, logo depois do gol do PSG, a gente teve um empate com um belíssimo gol do Rafael Leão, que obviamente marca o seu primeiro gol na Champions, porque foi o primeiro gol nesta edição, né, do Rafael Leão. O primeiro gol do Milan também nessa edição da Champions. E aí depois, já no segundo tempo, o Giroud fecha o placar. Foi um jogo para o que o Milan gosta, porque o Milan tem velocidade, tem o contra-ataque e esse jogo de trocação muitas vezes funciona para o Milan. E foi um pouco disso que aconteceu. Vale dizer que o retorno do Loftus-Cheek, quem assiste vídeos aqui no canal, sabe que eu estou dizendo o quanto que o Loftus-Cheek está fazendo falta, porque das contratações que o Milan fez, e eu aqui analisei que foi um muito bom mercado do Milan, faltando apenas uma opção no ataque para centroavante, né, para ser o cara, para dividir um pouco isso com o Giroud. Não acho que o Jovic é esse cara, não acho que o Okafor tem sido esse cara. Então, tirando isso, eu acho que foi um mercado muito bom do Milan. E o início da temporada do Milan, com essas chegadas do Pulisic e do Loftus-Cheek, mudou o time.
Mentira, mudou não. Trouxe outras variações, além do Milan que a gente já conhecia, que era o Milan forte com Theo Hernandes e forte com Rafael Leão. Então, a volta do Loftus-Cheek, que estava lesionado, fez o Milan ter muita força no meio-campo. Foi um Milan que tentou muito, que teve muita intensidade no meio-campo, e por isso um Milan que conseguiu fazer o seu jogo, e essa vitória que, assim, era muito importante, principalmente em termos de ambiente, para esse Milan. Outras observações aqui de individualidade, porque não falei do PSG, mas me lembrei agora, inclusive não trouxe minhas anotações, então talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Partida ruim do Ugarte, tá? Partida ruim do Ugarte. Ele começou a temporada muito bem, era o melhor jogador do PSG, com exceção ao Mbappé. E as últimas partidas, mesmo nas vitórias do PSG, ele não tem ido tão bem. O Mbappé também não fez uma grande partida. E aí, eu acho que o Luiz Henrique precisa começar a encontrar alternativas. E claro que é difícil, porque é um time em formação, para um time que gosta de ter o controle da bola, mas que ao mesmo tempo consegue usar a velocidade e as bolas longas, né, e as bolas mais verticais para o Mbappé. E também para o Dembélé, óbvio, que inclusive fez boa partida, colocou bola na trave. Grandíssima partida, não foi porque o PSG perdeu, mas ainda assim uma boa partida do Dembélé nesse sentido. Então, o Luiz Henrique precisa começar a encaixar isso um pouco mais, porque o PSG, que tem muito controle de jogo, acaba segurando um pouco as qualidades do Mbappé. Por exemplo, eu falei que o jogo do final de semana que o PSG venceu o Montpellier por 3-0 foi o melhor jogo em termos de controle do PSG. E o Mbappé não marcou. E ele não fez uma partida ruim, tá? Mas ele não foi a grande estrela da partida. Então, é algo para o Luiz Henrique, provavelmente, imagino que ele está nessa tentativa, mas como é ainda uma equipe em formação, não é tão fácil esse encaixe, porque nem a primeira opção, né? O primeiro estilo de jogo já está tão automatizado assim, apesar de ter, sim, evoluído. Só um detalhe, eu acho que o Luiz Henrique errou em ter começado o jogo com o Vitinha e não com o Lee. Depois que o Lee entrou, o PSG melhorou bastante. Só que já foi ali no segundo tempo, ele fez 3 mudanças juntos, então demorou um pouquinho pro time ir se ajustando. Eu teria começado com o Lee. Eu acho que ele vive um momento que o Luiz Henrique tinha que ter aproveitado. Funcionou nas últimas partidas, então, enfim, era a dúvida, né, do Luiz Henrique para o jogo e, enfim, acabou não usando. Um pouquinho mais sobre Donnarumma aqui, sobre a notinha do Mercenário. Achei que no início do jogo o Donnarumma sentiu um pouco, tá? Apesar dele ter feito grandes defesas, inclusive. Enfim, é um goleiro que já tem uma experiência absurda. Ele jogou no Milan dos 14 aos 21. Começou como titular, né, profissionalmente aos 16. Então, e obviamente é o titular da seleção italiana. E já tomou vaias aqui de torcedores do Milan quando jogou com a camisa da seleção italiana. Então não é novidade. O Donnarumma é um goleiro experiente. Não acho que tirou ele do jogo, mas eu senti que existiu ali um cuidado e que ele estava um pouco mais incomodado com a situação. Normalmente, inclusive, os goleiros entram para fazer o aquecimento bem antes dos jogadores de linha e o Donnarumma não fez isso. O Maignan ficou aquecendo, sei lá, uns 10, 15 minutos antes do Donnarumma entrar e ele só entrou junto com o time. Então, acho que existiu uma proteção ali sobre isso. E a intenção muito do torcedor do Milan, e isso obviamente também tem a ver com o estilo de jogo do PSG, é que o PSG tem tido muita dificuldade em times que fazem uma pressão grande e que atrapalham muito a saída de bola do PSG com uma pressão um pouco mais alta. O Milan fez isso, tem sido o calcanhar de Aquiles, assim, em alguns momentos desse PSG, e obviamente o Donnarumma não é um especialista, né, em relação a isso. Em iniciar o jogo de trás, em começar com bola nos pés. Então, acho que a ideia da torcida do Milan era um pouco isso. E achei que no início funcionou um pouco, tá? Mas, enfim, acho que isso não foi decisivo para o jogo. Sobre Milan, falei do Rafael Leão, falei do Loftus-Cheek. Que mais? Teve algum destaque do Milan?
Acho que não, acho que foi isso. E PSG, falei já do Ugarte, do Lee. E é isso. Acho que é isso. Individualmente, foi por aí. Terça-feira de Liga dos Campeões, o que significa que amanhã, quarta-feira, tem mais jogos. Os jogos dos italianos amanhã, Inter e Napoli, não lembro a ordem, mas um é mais cedo e outro é mais tarde. Então, conseguirei assistir com atenção os 2 jogos. E se tudo der certo, se eu não estiver completamente destruída no fim do dia, eu gravo o vídeo para vocês. Mas se não sair amanhã na quarta, sai na quinta, porque com certeza vou fazer algo ainda sobre os italianos e que jogam na quarta-feira. Este vídeo de aqui vai ficando por aqui. Peço que você, se ainda não curtiu o vídeo, não esquece, não sai do vídeo antes de curtir o vídeo, porque super me ajuda. Se não está inscrito no canal, se inscreve, minha gente, se inscreve. E claro, deixa aqui seus comentários. Quem você acha que vai passar no Grupo da Morte? Ainda temos 2 jogos e tá tudo aberto, minha gente, tudo aberto. Quero nos comentários agora todo mundo. O vídeo tá acabando, então deixa no comentário quem vai classificar no Grupo da Morte. Conta pra mim e até o próximo vídeo. Boa quarta-feira de Champions, gente!